Olá, meus amores, mais uma vez aqui no Parceria Talks, hoje de uma maneira diferente aqui, somos aqui do estado da Flórida e estamos um pouco apreensivos, um pouco pensantes nessa situação agora com a nova lei sobre imigração, muita gente com dúvida, muita gente preocupada, e hoje nós trouxemos essa pessoa que já esteve aqui com a gente, essa advogada renomada aqui nesse país, não só nesse estado, como ela trabalha em todos os estados, né, da nação, né? E países também, porque ela faz também processo de pessoas que moram fora desse país. E eu, Gil Valeu, mais uma vez aqui, nosso amigo e irmão Tiago Mangueira aqui mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje o assunto é mais sério, o briefing já foi meio tenso. Eu particularmente trabalho com seguro, a gente está recebendo muita ligação de pessoas com dúvidas. Tá um verdadeiro terror em meio aos imigrantes, essa nova lei. E, enfim, a gente decidiu trazer a Jamila aqui, exatamente. Ela, inclusive, fez alguns posts já no Instagram dela, mas a gente quis trazer para esclarecer, poder, como a gente falou antes aqui, a ideia não é aterrorizar ninguém, nem tampouco mentir para ninguém, mas tentar entender na realidade e na prática como deve funcionar essa lei. Jamile, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É um prazer tê-la aqui novamente. Jamile Pellicer, né? Inclusive, tivemos inúmeros elogios do podcast que você gravou conosco. Obrigada. Vambora, Gil? Gente, elogio a ela, não é a gente, não. Deixa claro. Tá, gente me chamaram pra gente é só crítica. Jamile, vamos lá. Para quem não mora no estado da Flórida, ou para quem mora já está sabendo dessa questão aí, a pergunta principal: já foi assinada essa lei, sim ou não? Já. Entrou em vigor dia 1º de julho. Entra em vigor, então o governador já assinou? Sim. Porque eu escutei alguém falando que não tinha assinado ainda. Que eu saiba também sim, mas... Eu também soube que assinou. Dúvida, já a primeira dúvida. Essa lei, ela pode chegar a ser revogada por algum juiz, como aconteceu no tempo de algumas medidas que o Trump tomou. Juiz federal? Eu sei que aqui foi diferente, porque foi aprovado, aliás, foi votado, aprovado e sancionado, né? Certo. E o Trump muitas vezes fazia medidas, como é que eles falam aqui? A ordem que ele faz, esqueci, que não precisa passar pelo Congresso nem nada. E algumas foram revogadas por juízes federais. Então, nesse caso da Flórida, não tem essa possibilidade? Eu acredito que não. E o que é exatamente essa lei que começa em vigor agora, 1º de julho? Para quem não tá só escutando o burburinho e não sabe de fato o que está acontecendo. Então, igual a gente falou no briefing, vamos falar dos 3 pontos principais, para as pessoas ficarem perdidas. Primeiro ponto são as driver's licenses, as carteiras de motorista. Certo. Que eu acho que é uma das coisas que vai prejudicar muitas pessoas. Que antigamente era aceito, né, aqui na Flórida como identificação, uma carteira de outro estado, agora já não é mais. Então, tem certos estados que permitem as pessoas indocumentadas de terem uma carteira de motorista, e isso não vai ser mais aceito na Flórida como identificação. E como é que você acha que eles vão conseguir fiscalizar isso do ponto de vista, se de fato um turista que reside naquele estado estiver passeando, que não vai poder usar o ID dele? Bom, na verdade, mesmo antes, eu já tive clientes que receberam multas de sem carteira, tendo carteira de outro estado. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser implementado, mas eu vou compartilhar com vocês essa história que eu já vi. Ele estava dirigindo, geralmente, infelizmente, os carros de trabalho, que tem muita coisa, van de construção, chama atenção, infelizmente. Porque às vezes tem coisa caindo, pintura. Aí pararam ele só por causa disso. Ele estava com material caindo e era perigoso. Aí o policial parou ele apresentou a carteira, se não me engano, era de Washington. Não me engano. Aí o policial perguntou: você mora onde? Ele mora aqui. Ele ficou nervoso na hora, eu acho, sabe? E falou: eu moro aqui. Aí ele falou: você não tem carteira da Flórida, então? Aí ele falou: não tem documento. Aí daí o policial já deu uma multa pra ele, por isso tem carteira, sabe? Mas eles podem também, né, se mentir pra polícia, eles vão acabar... Nem sei o que é pior, na verdade, sinceramente. É melhor falar a verdade, tomar multa. Porque, então, pergunta pra pessoa: você mora onde? Sua família tá onde? Onde que é a sua casa? Entendi. Sabe, é complicado. Mas vale lembrar que essas carteiras que a gente fala de outro estado... Tem o Real ID. O Real ID, certo. né? Que são, assim, aquelas carteiras que alguns estados permitem aos indocumentados terem. Correto. E lá tem uma observaçãozinha em cima, acho que Federal Limits Apply, ou alguma coisa. A restrição tá bem clara lá, né? Até tem a questão da lei, né, do Real ID, que não vão mais aceitar para viagem e tal.
Mas eu falo para as pessoas, o passaporte brasileiro válido é compliant com o Real ID Act. Você pode viajar. Você pode viajar aqui dentro com o passaporte. Claro, tem Mas tem muita riscos, gente que blá, se blá, preocupa blá. exatamente com isso, o medo, né? De, sei lá, o pessoal já pensa, vai apresentar um passaporte, vão saber que eu não tenho visto e pode acontecer alguma coisa. Sim. Bom, na regra, o que é essa nova lei, o SB, alguma coisa? Como é que chama a lei? É State Bill 1718, 1718. State Bill 1718. 1718, 1718. Na prática, o que está mudando do que já tem hoje? Bom, então, igual o Thiago falou, muito desespero entre as pessoas. Muitas pessoas estão falando de ir embora. E, infelizmente, está parecendo muito picareta, que eu tô vendo, sabe? Pessoas que, infelizmente... Como assim, picareta? Porque as pessoas estão desesperadas. E quando o ser humano está desesperado, não está pensando racionalmente. Sim. Então, é muito mais fácil de uma pessoa tirar vantagem, né? Sem Então, dúvida. por exemplo, tem inúmeras pessoas ligando no meu escritório que já estão aqui, por exemplo, entrou com visto, não sei, 10 anos atrás, já está ilegal há 10 anos. E foi em algum lugar e a pessoa falou que podia fazer um asilo, que o asilo dava status. Aí, com o asilo, pode fazer um caso de trabalho. Mas não existe isso, sabe? Não faz sentido. Nenhum, não existe, isso não existe. É só um jeito bem, igual a gente conversou da outra vez, de você pegar uma carteira de motorista por 1 ou 2 anos e depois vai ser deportado. Sim. Uma vez que a migração vê que você não tem asilo e caso de trabalho e tudo. E talvez isso até possa vir a, sei lá, barrar ele no futuro Sim. de se legalizar, Legalizar né? de verdade. Eu acho que tá para sair existe uma proposta também no Senado que Sim. fala exatamente disso, que é de restrições mais duras contra pessoas que aplicam para asilos que não cabem asilo, sei lá, só Asilo. para meio que ganhar um Sim. tempo. Então tá, Eles estão querendo criminalizar isso, alguma coisa do tipo. então tá uma febre disso. Muitas pessoas estão vendendo casos de imigração para as pessoas que não se qualificam Meu Deus. porque estão tirando vantagem desse medo que as pessoas Mas estão essas tendo, pessoas são entendeu? advogados ou não? Eu já vi advogados. Advogados? E já vi gente paraligo. Paraliga a Sem gente já comentários. sabe. Inúmeras pessoas aí, Não, mas sabe? paraliga eu já esperava essa resposta. Mas um advogado? Então, Sim. assim, É o advogado Paloma. a gente já faz um apelo. Mais uma vez, consultem profissionais competentes. E pega várias opiniões. Isso, pelo amor de Deus, isso é que nem você chegar no Igual médico e ele médico. disser que você tem que se operar. Você vai atrás de uma segunda, de uma terceira, talvez até de uma quarta opinião para ter a Concordo. certeza, correto? E se os 4 estão falando que não pode, Não faz sentido talvez, dizer talvez que tá pode certo. vocês entrar nisso. Isso aí pode trazer problemas no futuro, assim, que hoje vocês não conseguem nem imaginar, mas pode ser bem pior do que a situação que vocês já estão. A gente está recebendo reclamações no Instagram, não deu atenção pro meu caso. Mas não é que não é que a gente deu atenção, a gente não pode te ajudar, sabe? As pessoas acabam às vezes ficando com raiva da gente por ser honestos, mas eu não ganho nada de não pegar o caso, não fazer o dinheiro. É realmente para ajudar a pessoa, que eu não quero que a pessoa se Você prejudique poderia no simplesmente pegar o dinheiro da pessoa e ficar enrolando ali, ó. Você tá fazendo um favor à pessoa. Mas Mas às eu vezes... não sou assim, eu Cara, não eu consigo sei. dormir se eu fizer uma coisa dessa. absurdo como o pessoal, assim, Ser-humano. o ser humano tem a capacidade de se aproveitar do desespero do outro. Sim. E pior de tudo, só para fazer dinheiro. Fama não vai fazer, porque vai dar errado. E não tem o menor respeito pelo próximo. Sim. Por tudo, já baixa a situação difícil que o cara tá passando, um terror imenso, uma pressão altíssima. Você imagina você aqui com família, Com criança com pequena. crianças, trabalhando duro aqui para poder dar um futuro melhor, uma esperança para sua família. E vem alguém ainda se aproveita e talvez até venha a dificultar a possibilidade de um dia se legalizar. Pelo amor de Deus, chega a ser desumano. Isso é desumano. E tem muita gente. Tem Não, muita picareta, gente, pelo amor de infelizmente. Deus. Então, esse que era o ponto. Toma cuidado só, igual você falou. Procura 1, 2, 3, 4 opiniões. Não se precipita. E se é muito fácil, é porque provavelmente é mentira, sabe? Gente, outra coisa. Cuidar. Não me entendam mal, pelo amor de Deus, os paralegos. Eu conheço paralegos que trabalham muitos anos com advogados competentes. Apesar de conhecer pouquíssimos, sinceramente falando. Mas, pelo amor de Deus, tenha muito cuidado. É a mesma coisa de você estar com uma doença séria e se consultar com o cara que vende o remédio na farmácia. Farmacêutico. Ele é farmacêutico, ele não é médico. Então, pelo amor de Deus, vamos pelo menos usar o bom senso. Precisa ter uma consulta a respeito de algo que é jurídico, procure um advogado. É de imigração, um advogado de imigração. Um caso trabalhista, vá atrás de um advogado que faz caso trabalhista, de business, enfim. Procure um profissional especializado no que você está buscando informação. Senão a informação não vai ter credibilidade alguma. Isso chega a ser simples.
Mas é o desespero também. Que eu tô A falando, pessoa sabe? não fica... É como você disse, a pessoa perde a racionalidade, né? Você entra na emoção e naquele desespero de querer resolver aquilo a qualquer custo, enfim. Afinal, o que essa lei tá trazendo aí? Então, o primeiro ponto que eu ia fazer era das driver's licenses, das carteiras, né? Isso. Tá, o segundo ponto também é dos hospitais, que agora os hospitais vão ter que, quando a pessoa faz o check-in, né, para entrar no hospital, receber o tratamento, uma das perguntas que eles vão fazer, além de nome, endereço, data de nascimento, é o seu status migratório. Isso não vai impedir que a pessoa seja receba o atendida. tratamento. Mas eles estão querendo criar um record. Sim. Um database, né? Um banco de dados. Isso. Então, nessa lei fala, você chegou no hospital, você vai ser obrigado a passar seu status imigratório. Acredito que comprovar, talvez, né? Eu já escutei isso. Eu posso deixar em branco, mas igual o Thiago falou, não começou ainda. Então é difícil saber. Eu Sim, não o sei. que é. Porque eu simplesmente posso colocar lá que eu sou. Sim. Mas talvez talvez... É porque, como a gente falou, a lei, além de nova, tem muitas coisas que a gente não consegue nem imaginar como é que eles vão fiscalizar. Porque pra mim parece meio irracional. Por exemplo, essa questão da carteira, como eu falei, eu entendo que tem os estados que permitem, coloca aquela restrição. Mas imagine, sei lá, se um policial desinformado, de repente, para um turista que é turista, que de fato mora naquele estado, e por alguma razão não aceita o ID do cara. Vai ser complicado. Sim. E a questão do hospital também, a gente não sabe se vai ser um simples questionário, a gente não sabe se você vai ter que ter um ID e eles vão verificar, sei lá, é um passaporte. Aí talvez pergunte qual é o seu status. Porque quando você chega no hospital, às vezes pergunta pelo seu social. Sim. Eles pedem social, ID e carteira do insurance card. E quando você não tem o ID, você apresenta um passaporte. Você pode estar passeando aqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Você passou mal ou quebrou uma perna e ir no hospital e apresentar o passaporte. Exato. Não necessariamente você reside aqui, né? Eu acredito que eles não vão ter expertise e estar verificando se no passaporte tem um visto. Sim. Até porque muitas vezes o visto válido está num passaporte que já venceu. Isso. Então não faz muito sentido. Então, muitas pessoas também não andam com esses documentos, né? Claro. Se tem um acidente, quando você pula alguma coisa, quebrar a perna, você não vai estar andando para cima e para baixo, vai ser complicado. Nem tão pouco com green card, nem com... Vai andar com passaporte americano, quem é esse cidadão. Mas eu já recebi essa pergunta. Posso deixar em branco? Igual eu não sei se vai chegar um ponto que eles vão falar, se eu deixei em branco aqui, preenche isso pra mim, senão você não pode entrar. A gente não sabe se eles vão só passar batido. Mas não pode mentir, tá? Se você fala que você é cidadão americano e você não é, isso tem consequências muito severas. Entendi. Então, não Inclusive, mente. a gente falou da outra vez, né? De clientes que, sei lá, durante um processo de cidadania, não lembro, né? Descobriram que havia mentido na aplicação, algo do tipo, né? Teve aquele caso também do rapaz que trabalhava para você. Sim. É complicado. Bom, vamos saber. Vamos ver o que acontece. Outro ponto, Jamile. Então, terceiro ponto é sobre os empregadores. Isso aí é a maior dúvida e o mais preocupante, na minha opinião. Isso a gente estava conversando agora. Eu sou advogada de imigração, não sou advogada trabalhista. Eu acho que todo mundo que tem empresa tinha que conversar com o advogado trabalhista. Inclusive, eu vou fazer isso também. Porque se bate um fiscal no meu escritório, eu não sei quais são os meus deveres. Eu tenho que deixar a pessoa entrar, eu posso marcar horário, eu tenho que deixar tudo... Sabe, eu não sei também, porque vai pegar com clientes lá, como que funciona isso? Eu não sei. Às vezes eu não vou estar na corte, então até eu tenho que me informar sobre isso. Você podia já ir e já passar no Stories com a gente. Próximo podcast, pode ser? Você já ajuda, a gente não precisa de ir. Próximo podcast eu vou, tá? Exatamente. Combinado? Combinado. Então, primeiramente, não sabe como será fiscalizado, Sim. nem tampouco quais são os direitos e deveres do empregador. Sim, porque quem vai pagar por isso somos nós, né? Sem dúvida. Os taxpayers da Flórida. Então, eles estão vendo o funding, de onde exatamente que vai tirar esse dinheiro. E quando eles fazem essa lei, eles têm uma previsão de fundo que precisa para uma lei? Porque eu vejo que quando eles vão votar uma lei no Senado, eles dizem, imagina que aquilo vai custar tanto. Eu li, mas eu não lembro. Eu li essa parte do funding e é meio vago. Não fala exatamente, vai ser esse dia, sabe? Só fala mais de onde que vai vir. Sim, e tem uma verba também dessa verba do fundo, que ele redirecionou não sei quantos milhões, que é para transportar os imigrantes daqui para... Pro Texas, não é? Não, para Massachusetts, aquelas ilhas. Martha's Vineyard. Exatamente. Ele vai tirar o pessoal daqui, todo mundo que entrar aqui, que esses casos aí de só atravessa ou que for preso, vai mandar tudo para lá.
Então já tem Mas uma por que verba pra pra lá isso. alguma coisa? Cara, e diz ele que quem é a favor dos imigrantes é o Estado democrata, Eu fiquei com só isso. que o Estado republicano que está recebendo o pessoal, que eles não estão recebendo, entendeu? Então, por exemplo, o Texas é um coisa do Texas Estado também. republicano, né? Isso. Então, aí fica concentrado ali, fica concentrado né, Por causa da questão da localização, fronteira, né? Da fronteira. E ele falou, não, vocês são a favor, então nós vamos pegar todo mundo e mandar pra vocês. Vocês cuidam deles aí, entendeu? Então, tipo, na minha opinião, um embate dele aí, eu acho que ele tá querendo ser tipo um Trump da vida. Né? Essa é a minha humilde opinião. Ele quer fazer barulho, Sim. porque ele viu que o resultado do Trump, desse discurso, contra os imigrantes, nós vamos fazer isso, deu certo pro Trump. E ele tá tentando trazer isso aí, porque há uma possibilidade também do Trump ser inelegível aí com esses processos aí. Isso. Então, quem é a outra Reza a opção? lenda que Eu ele, acho que ele Ron DeSantis vai tenha... run for president. Então, qual a outra opção aproximada do Trump? É ele. Cara, Porque até então, antes do Trump, nenhum republicano tinha esse discurso Sim. assim, bem duro, Bem contra, rígido. Você pega o Bush, era um cara mais diplomata, um negócio. Não era assim, diretamente falando que é contra imigrante, ou correr atrás de imigrante, entendeu? Assim, eu não falo de política, nem, enfim, opinião política, acho que cada um tem a sua. Mas eu acho, assim, muito, sei lá, até desumano a maneira como eles trazem essas novas leis, né? A gente vê que eles criam um verdadeiro terror em relação à lei. A gente sabe que, de fato, existe muito imigrante aqui. Na minha opinião, acho que o dos imigrantes é um dos maiores contribuintes para o que a América é hoje, sem sombra de dúvida. Com certeza. Todos nós que fomos imigrantes um dia, nós passamos por... Que somos, né? Na verdade. A gente passou por um processo de legalização. O país ideal seria que todos pudessem, de alguma forma, né? Vir a se tornar legal. Eu sei que existem leis de fato é feito para ser cumprida, mas às vezes é muito desumana a maneira como eles abordam o assunto imigração, a maneira como eles... Sei lá, é um verdadeiro terror, chega a ser... Eu lembro aqui no escritório mesmo que no tempo que o Trump entrou, novamente, não é uma questão política. Eu estou falando de como eles estão tratando e trataram a questão imigratória. Aquela coisa toda, a lei da tolerância zero, tal. Eu tenho muitos clientes, obviamente, que não estão em status legais. E eu lembro claramente, tem um cliente nosso que ele trabalha na construção, ele tinha um carro de trabalho, o carro que ele e a família usava no final de semana, a filha tinha um carro que ia pro college, a menina fazia college aqui, ele já está aqui há muitos anos. Infelizmente, a filha tinha nascido aqui, mas ainda não estava em idade para poder passar para os pais, né? Então a esperança de legalização era exatamente após os 21 anos lá. E tinha uma casa própria. E tudo dele aqui, ele não devia nada, tudo era pago. Então o carro era pago, a casa era paga. E eu lembro que o desespero dele foi o seguinte, ele disse, eu vou estar diminuindo os carros, vou estar vendendo meus carros, vou ficar só com o realmente necessário. Inclusive, ele disse, eu estou pensando em financiar um carro, mesmo pagando juros altos. Porque meu medo é que se eu for pego aqui e vir a ser deportado, não sei nem se eu vou perder essas coisas. A casa, ele estava planejando colocar no nome de uma empresa que a irmã, que é legal, seria a dona, né? Porque protegeria o bem dele. Porque ele falou, cara, minha vida toda que eu construí aqui tá aqui. Então, se Deus o livre, eu for pegar amanhã e for deportado. Então, a gente viu que as pessoas, em decorrência desse medo, né? Daquele momento, em decorrência de todo aquele burburinho de imigração, que é ilegal desde que a América é a América. Mas a maneira como eles abordaram o tema, de maneira tão severa e rígida, causou as pessoas realmente dar assim, um passo para trás e tentar planejar de alguma forma caso viesse a acontecer. Tiveram muitos e muitos clientes que naquele momento foram embora para a Califórnia. Muitos. Assim, eu lembro que a gente recebia pedido de cancelamento de policy todo mês, e eu não vou dizer toda semana que eu estaria exagerando, mas todo mês tinha quando a gente fazia a análise das policies canceladas, das perdas, na justificativa assim, foi pra Califórnia, tá morando na Califórnia, muitos, que no tempo foram, naquele momento a Califórnia ainda era um lugar mais tranquilo do que se é hoje, mas a gente vê que é de fato um terror e acaba que funciona, porque as pessoas acabam fugindo, desculpa,
Tem muita gente fugindo do que estado, né? Eu tô recebendo muita ligação. Não, o Noca tava falando comigo, o menino que trabalha aqui lá na construção, lá, acho que numa obra que tinha lá, 8 caras já foram embora do estado, dos hispanos. Também tô recebendo muita ligação de cliente que tá indo embora. Eu recebi a visita de um essa semana. E ele falou, Tiago, eu tô preocupado, porque a gente sabe que na prática da construção tem muita gente que de fato é quem movimenta a construção. E não é só na Flórida. Isso é de maneira nacional, sem E as sombra de fazendas, dúvida. Thiago? Pois é. Inclusive, eu li uma advogada falou assim, escreveu um artigo e falou, na minha opinião, que as áreas que eles vão tentar focar mais para tentar pegar esses imigrantes vai ser exatamente fazendas e construção civil, porque eles sabem que não está a concentração maior. E como ele já tem uma certa estrutura que fiscaliza o Workers' Comp, que é a questão de seguro contra acidente de trabalho, talvez eles sejam mais fácil para eles adaptar a fiscalização e já conseguir enforçar isso aí de alguma maneira. Então, esse meu cliente mesmo que veio aqui, cara, um contractor, uma empresa extremamente idônea, está no mercado há trocentos anos. As pessoas que recebem, que infelizmente não são legais, recebem como empresa, como subcontractor. Mas ele disse, bicho, primeiro, eu tô consultando. Ele veio exatamente falar, você tem alguma sugestão? Eu falei, eu não tenho nem ideia de como vai ser as coisas, isso é uma questão legal. Mas ele disse, bicho, eu tenho 12 pessoas que prestavam serviço para mim nas minhas obras, que eram subcontratados, que tem inclusive alguns com contrato, assim, em execução, que literalmente entraram em contato com ele e falou, cara, tô indo embora, não dá, eu não posso correr o risco, minha família tá assim, e acabou, tá aqui, o que você me pagou relacionado a isso, ajeitou as contas e bora. Em uma semana, e a lei nem sequer tá em vigor ainda. Então você imagina como é que vai ser. Essa lei entra em vigor em julho, né? Primeiro? 1º de julho. 1º de julho. Entra... eu posso continuar? Pode continuar, desculpa aí. É porque Rapaz, o papo fala muito, a gente vai entrando no cara. negócio e começa a ficar nervoso. Meu Deus. Pois é. Aí a parte assustadora também é que eles vão tirar a licença dos empregadores, das empresas. E isso é a parte mais severa, né? Para nós que temos business, porque se não tiver business license, a gente Você não não pode pode. E operar. no meu caso, bar license, sou advogado, as pessoas... Não sei se você precisa O meu de insurance precisa de license insurance também. license também. Então, você também precisa você tem contractor's Contractor's license. Contract license. license. Então, não só o business license, mas também a licença para a gente poder trabalhar. Então, isso é assustador Bem, também. e eu acho que tem uma parte que a gente havia comentado aqui de que eles estão querendo criminalizar isso, né? Sim, certo. A gente pode ser preso também. Vai virar uma felony. Então, os dois. Pode ser preso e também suspender a licença. Mas só um detalhe, a gente tava falando que tem um critério aí a partir do número de funcionários que se contrata que passaria a ser criminal, não é? Ou não? Então para todo mundo. Mas eles querem implementar o sistema do E-Verify, que é um sistema na internet que você vê se a pessoa pode trabalhar. Então, as empresas que têm mais de 25 funcionários são obrigadas a usar esse sistema. Tá? Se você não tem menos de 25 funcionários, não necessariamente precisa usar esse sistema para verificar se as pessoas têm que seguir as leis trabalhistas, ter cópia dos documentos da pessoa, preencher os documentos em si, mas não precisa usar o sistema E-Verify. Mas, tendo um funcionário, já é criminal de você empregar uma pessoa que não tem documento. E eu estava até olhando para você, entre 1 a 10 pessoas, funcionários que não são autorizados a trabalhar, eles podem suspender a licença por 30 dias. Até você consertar a situação. Nossa. Deve ter multa também, talvez, né? Aliás, multa já existe, né? É bom. Já existe multa, né? Existe Já existe a multa. Hoje, antes dessa lei entrar, era Já multa. existia, era só multa. Era multa. Mas agora já é era cadeia criminal. e perder licença. Nossa senhora, Cadeia, cara, já bicho. pensou? É que é assustador. Meu Deus. E a gente estava assustador conversando, demais. se eles vão atrás das empresas, sabe? Eu acho também que vai causar um temor nas pessoas. Porque vai sem tirar dúvida. de onde, né? Sem dúvida, é verdade. É. Vai ser complicado. Muita gente não vai querer contratar, consequentemente vai começar um desemprego e as pessoas que estão desempregadas, obviamente, vão tentar migrar para algum outro lugar, né? Exatamente. E a última parte da lei é do alien smuggling, de trazer alguém para a Flórida, que é indocumentado, que entrou pela fronteira. Isso também é muito sério. Então, eu tenho muitos clientes de outros estados que falam, posso ir para Disney, posso ir para Orlando? Eu tô falando para ninguém vir. Vá para Disney na Califórnia. Sim. Mas, por agora, até a gente saber exatamente o que eles estão procurando, exatamente como que isso vai ser enforced. Então, como é que é? Que a pessoa estiver vindo com um imigrante legal dentro do carro, é isso? Sim, estiver trazendo essa pessoa para a Flórida. Mas é só se ele tiver, tipo assim, no entrando? momento que ele entrou aqui, uma pessoa que ou- entrou pela fronteira, nunca foi pego, não tem documento, não está em deportação. Uma pessoa igual você, Gil.
Foi um pela dia, né? fronteira. Igual você foi um dia, vale ressaltar. Ai, tempos tristes, Difíceis, sombrios. graças a Deus que passa. Mas assim, por exemplo, tá. Também a gente não sabe, né? Eu tô Exatamente, a perguntando, gente mas eu não tenho que sabe. perguntar. Isso aí faz parte do meu papel, meu amor. Você vai ser só na área entre... A Flórida faz fronteira com Geórgia, Carolina do Sul, se eu não me engano, Alabama. Não me faz pergunta difícil, não, quando sei não. Alabama e... Sei de cabeça, não. Então, vocês não estudaram geografia? Não. Vocês estudaram de leis? Só no high school. Estudaram de leis. Mas Eu não quero por dizer que exemplo, faz tempo pra você não achar que eu tô te chamando de velho, pelo amor de Deus. é somente na travessia da... A gente não chama estado para estado como fronteira, divisa de estado. Seria só nessa área, por exemplo. Não, acho que pelo menos o que eu entendi da lei é exatamente isso. Você cruza a fronteira da Flórida Sim, com aquela pessoa. Mas também tem o mar, né? Não, mas aí a gente já sabe que é coiote. O mar se assou em coiote. Nós não estamos preocupados com o coiote. Não, amiga, não. Nós só estamos preocupados cá, manejando. Mas tudo bem, vamos fazer um mapa aqui, por exemplo. O estado da Flórida é como se fosse uma península aqui. Na verdade é uma península, o estado da Flórida, né? Então ela faz essa curva. Nós moramos aqui embaixo. Então a divisa com outros estados é somente lá em cima. Nós moramos no sul da Flórida. Eu andando, dirigindo, tem um amigo que é indocumentado. Beleza, cara, vamos no domingo jogar uma bola. Beleza, eu passo na casa dele, ele não pode dirigir. Ele não tem carteira do outro estado, e mesmo se tivesse, não podia aceitar. Eu pego ele, polícia me para. Oi, amigo, dímelo. Driver's license, eu mostro. E o rapaz aí? O rapaz o quê? Não tá dirigindo? Não, mas tem que mostrar o dele. O policial tem direito de pedir ID, todo mundo tá no carro. O daí, não, amigo, não. Só fala não, né? Não tem, o rapaz não tem. Eu serei caracterizado como transportar um imigrante? Ilegal? Se você já tá aqui no sul da Flórida, eu acho que só se você assumir, né? Sim, eu vim ontem do Alabama com ele. Mas se já sim. tá aqui... eu acho que não, Entendi. porque é só Na verdade, trazer o crime pra Flórida. seria a pessoa entrar com ele na Flórida. Certo. Então vai ter o quê? Talvez nas fronteiras mas é que eles vem vão a enforce pergunta do mais, Thiago, né? Como que vai ser enforced? Vai ser fiscalização Mas, tipo assim, praticamente a Flórida vai ser o seu próprio país, né? Se for assim, vai ter que apresentar o quê? Green Card? Vai ter uma patrulha de fronteira? Mas por exemplo, o estado da Flórida tem a Disney, Universal, Orlando, que é a cidade turística, cara. Talvez uma das cidades mais Sem visitadas dúvida, do acho mundo. que é a mais. O aeroporto não do mundo, mas de daqui, Orlando é certeza. um absurdo, cara. Eu achava que o de Miami era grande, o de Boston era grande, até conheceu o de Orlando, meu amigo. Dá 2 oladares, tranquilo. Já foram de Atlanta? Não, Eu já ouvi falar. É o maior, grande né? também? É o maior, eu É acho. muito grande. Mas por que Atlanta assim? Porque é grande. Não, pô, mas tem que ter um motivo. Né? O que a Atlanta é sede tem? da Delta. Vai. Dizem... Bom, não vou falar besteira porque eu não vou pesquisar, mas se eu não me engano, já me disseram que eu acho que ou é o maior ou é um dos maiores dos Estados Unidos, o de Atlanta. Teve Olimpíadas também em Atlanta, né? 96. Vocês estão eu era ruins de muito informações. Eu não lembro, não, mãe. Eu tava engatinhando. Olimpíadas de Atlanta, não lembra não? Eu engatinhava, moço, tempo. 96. Vamos voltar pro negócio sério aqui. Mas aqui, o estado que recebe imigrantes. Então, pelo que eu vi de uma pessoa na internet, que eu não sei o que ela é também não, mas ela é influenciadora. E uma coisa que ela falou, olha, ainda questão de vir com passaporte por via aérea, não foi falado nada. Então, ok, vim, né? Fica a seu critério. Ok, vim de avião, por exemplo. Eu venho de Massachusetts pra cá. Mas não venho de carro. É como se fosse assim, sabe? No meio terrestre. Talvez eles passem a fazer alguma exigência a mais quando o voo vier pra Flórida. Não, é mais, Difícil. eles querem punir. Então, igual esse cenário que você falou do amigo, se você vai até Massachusetts pra visitar o seu amigo, aí você E fala, ele vamos volta lá na com você? Flórida, vamos junto de avião. Eu não sei se vai ter consequências pra você, mas talvez tenha, porque do jeito que a lei foi escrita, parece que sim, né? É porque no avião, quem tá trazendo é o piloto. Tá com O motorista, dele. né? Não sou eu. Mas ali, no caso, sou eu dirigindo. Não, e também tem outro tema, de como que você sabe 100% do status migratório de alguém? Se a pessoa mente Pois pra você, tá aqui há anos, fala, não Ponto. tem É documento. complicado. Eu tenho processo. Aí você Como vai você dar vai carona saber? pra pessoa, vai fazer o quê? Mostra Fecha, meu passaporte, mostra. Não E eu faz tenho sentido cara nenhum. de que trabalha no ICE, meu amigo. Pra ficar pedindo documento pra que todo mundo que entra no carro. Tô numa balada. Tomei um negocinho.
Você não é pra dirigir, não. Oi, muchacha. Mas você não pode dirigir, Tomei você beber. um negocinho, acabei de falar. Eu posso. Tomei um Se negocinho. bater, não me liga, não. Ponto 08. Tomei um negocinho. E a muchacha bailando, tal. Vamos, muchacha, vamos ali, né? Não, mas não fala de jeito, não. Você tá dando a entender que só tem imigrante ilegal. Não, moço. Mas tem não. Você quer querer É brasileira, eu acho. Beleza. Hã? É uma brasileira, vá. Vamos lá. Uma brasileira. falar dos Ô, nossos. minha filha. É. Ô, você aí, lá de nós, lá de Minas. Rapaz, vamos ter uma galerinha indo lá pra casa fazer um happy hour. Aí eu dou uma carona pra muchacha, por isso me paga. Me paga não, me paga. Aí me parou. Rapaz, eu conheci a moça agora, rapaz. Eu não sei nem o sobrenome dela. Mal que eu sei que ela vem lá de São Vitor, perto de Valadares. Como eu vou saber o status migratório da pessoa? Tem umas coisas que não faz muito sentido, não. Sei lá. Pra mim não faz muito sentido. Não. Eu acho que onde entra advogado nessa situação. Mas aí que eu acho que essa lei pode vir a ser questionada, porque fala, if you know or should have reasonably known. O que quer dizer isso exatamente? Porque se você é um amigo... Tem outras pessoas aqui que mentem, falam que documento e não tem. Se é um amigo seu de 2, 3 anos, né? Que é uma pessoa que conhece já relativamente bem. Tempo. E fala, não, Thiago, eu tô em processo. Como é que você vai vivendo saber? aqui, como você vai saber, né? Cara, eu acho que eu não tenho coragem de perguntar a pessoa, bicho. Eu acho isso eu acho falta quanto de educação. ganha e status migratório, eu acho de um Isso é mesmo. E Falta de peso educação também. do cara. Não é? Peso. Essa também foi boa. Peso é boa. Mas aqui, inclusive, tem uma história muito interessante que eu era... quando eu ia na igreja, ainda era na 49 ali, né? Em Pompano, a igreja de Marguete. Você lembra quando era em tocava Pompano? lá, não? Sim, tocava. E às vezes eu não via a pessoa há muito tempo, aquela confusão de gente, eu comunicativo pra cá. Pô, Gil, tá sumindo. Ah, rapaz, tava no Brasil de férias, não sei o quê. Só que eu era indocumentado. Então, muita gente acreditava que eu tinha documento naquela época. Porque não era como se fosse algo que eu tava mentindo. Mas era como se fosse um bordão meu. Pô, rapaz, tá subindo. Ah, rapaz, eu tava de férias na Europa. Inventava que era um bordão. Então, muita gente acreditou, né, que eu tinha documento. Que pena que era mentira no tempo, né, gente? Mas graças a Deus mudou. Obrigado, tem mais algum outro ponto, Jamile, que você considera assim... São os 4 mesmo que eu ia falar. A gente, sei lá, acho que no começo estavam falando que essa questão de transportar a pessoa estavam querendo retirar da lei, mas então de fato passou, né? Eles reduziram. Era crime de ter com a pessoa no seu carro sem documento, o tempo Era todo, qualquer lugar. Ah, e dali era mais padaria. absurdo ainda, meu Deus. Mas agora é só de trazer pra Flórida. E qual a esperança dos imigrantes que residem na Flórida, na sua opinião? Esperança. Tem? Então, uma coisa que eu falo, você não tem ideia quantas ligações que eu recebo de pessoas que podem se legalizar, mas estão esperando a morte da bezerra. É sério? Todo dia. Hoje mesmo, essa semana, ontem, um rapaz contratou a gente, tá casado há 5 anos com uma americana, tem 4 filhos com ela. Não aplicou porque tem medo, porque isso, aquilo, não tem dinheiro, tava grávida. Então, eu acho assim, sem uma cliente hoje, a gente tava fazendo follow-up porque ela te mandar o processo, não, a gente comprou casa, não tô sem dinheiro de pagar as taxas da imigração. Putz, bicho, não priorizar as coisas. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que, assim, tá aqui casa, né, dinheiro, documento. Claro. Sem a base, sem dúvida. Depois vem casa, trabalho, o que for, sabe? Você estava falando aí que, por exemplo, a gente acha que as empresas, que tem muitos, que contratam, inclusive, a gente sabe de números, a gente abre todo tipo de atividade que contrata pessoas que não necessariamente são documentadas. E a gente também sabe que, acho que lá atrás, na década de 80, sei lá, que a gente tava falando nessa semana, né? Algumas pessoas, até o Cleiton deu o exemplo dele aqui, lembra? Que trabalhava em restaurante e começou a ter uma dificuldade de mão de obra e o americano não estava nem familiarizado que ele poderia aplicar para um funcionário. Como é que funciona essa questão hoje? As empresas, quais são as exigências que pode ter para uma empresa, de repente, querer legalizar uma mão de obra diferenciada no mercado, enfim? Então, a primeira parte, a pessoa tem que estar aqui com o status. Se não tiver aqui com o status, tem que ter um familiar que pode fazer um caso de perdão. Então, se, por exemplo, uma pessoa que entrou sozinha aqui e ficou ilegal, não tem família nenhuma, mesmo se um empregador vier a fazer um caso, essa pessoa não se qualifica. Vamos dizer que a pessoa veio e ficou ilegal, tá ilegal, sabe? Então, essa pessoa não se qualifica. Então, o primeiro passo é se o beneficiário está aqui legalmente
E, às vezes, a pessoa está legalmente com DACA, com H1B, tem vários tipos de visto. Então, nessas horas que vale a pena fazer uma consulta com o advogado para saber. Porque, às vezes, parece que não, mas pode. Mas tem que ser uma empresa séria, que já tem funcionários na folha de pagamento, que tem um certo lucro. Uma empresa que acabou de abrir não seria ideal. Tem que ser uma empresa que já está... Que tem um histórico, que tem uma idoneidade. E acho que capacidade financeira, né? Porque acho que a empresa é responsável por tudo, né? Sim. Então, a empresa é responsável por tudo e também o governo vai determinar o salário que a empresa vai pagar para a pessoa. Então, vamos dizer, se o governo fala, essa pessoa, o salário deve ser 30 mil por ano, a empresa tem que mostrar que tem como pagar 30 mil por ano, sabe? Sim. Agora eu tenho uma dúvida. Beleza, nesse cenário atual, a pessoa já trabalha com você. Você quer aplicar para ela. Teoricamente, ela não pode estar trabalhando, certo? Sim. E como é que funcionaria? Tem que demitir depois que ela se legalizar, que contrata novamente? Bom, tipo assim, então, eu tenho um cliente que me contratou agora, que o rapaz é venezuelano, ele tem um TPS. Tem o quê? TPS. Temporary Protected Protection. Status. Que os brasileiros, felizmente, não tem, mas os venezuelanos, os países comunistas, né? E os países também que são muito, muito pobres. Entendi. Se esperar daqui uns aninhos, acho que o Brasil entra. já chega já eu nessa. não sei porque o Brasil não tá nessa lista, falando sério. Mas esse rapaz tem o TPS, que ele é venezuelano, e ele trabalha nessa empresa e eles vão fazer o caso para ele. Mas ele trabalha lá, mas né, não tá com visto em dia. Então seria um... Mas se na prática for aquele caso que você estava falando, a pessoa... Aliás, voltando um pouco, você falou que a mãe pode aplicar para o perdão da filha, é isso? Sim. Então, por exemplo, vamos dizer, se uma pessoa entrou com visto e tá aqui indocumentado, o visto já venceu, expirou. tem anos. Tá. Mas a mãe tá aqui e a mãe tem green card, tá? Um processo assim de mãe para filho leva anos, mais de 5 anos. Sério? Sério. Então, mais um caso de trabalho hoje em dia, levando mais ou menos uns 2 anos, talvez 3. 3 é menos do que 5. Né? Claro. Eu faria os 2, porque nunca se sabe. Vai que um sai primeiro, né? Exato. E vai que um, sei lá, muda a lei, demora mais tempo, se não tem um, tem outro. Mas muitas pessoas fazem caso de trabalho, e depois que a petição é aprovada, faz o perdão por ter ficado aqui legal pelo parente, pela mãe. Como é que funciona? É como se a mãe pedisse o perdão, é certo. Isso. Mas tem alguma implicação, sei lá, pra mãe que tá pedindo perdão? Não, né? Não, é só perdão é o nome chamado, né? Entendi. Que precisa da pessoa aqui. Mas isso é caracterização de filho maior de 21 anos. Não, pode ser menor também. O menor de 21 anos tá demorando 5 anos também? Não, desculpa, menos de 21 é mais ou menos 1 ano, 2 anos. Então, não é muito tempo, acima de 21 anos. Que é aquele que a gente falou da outra vez. Não pode ser casado. Correto. Não pode ser casado. Se a mãe tiver green card. Sim. A gente falou da última vez que ela esteve aqui, né? Que a pessoa tem o green card, acha que não pode. Mas esses processos, tem tanta coisinha que é muita coisa pra mim falar no podcast. A gente ficaria aqui 5 horas. Mas teria que procurar uma opinião, sabe? Pra saber exatamente. Às vezes a pessoa se qualifica e tá achando que não pode, muitas pessoas que a gente vai... E às vezes, até hoje eu encontro casos de 245i, de 2001. Eu achei essa semana. Essa questão que você tá falando do perdão, você falou se é só se for de mãe pra filha? Ou se tiver, sei lá, uma irmã que... Não, irmão não pode, é pai, mãe ou cônjuge. Que pode aplicar o perdão. Tá aí, mais uma informação. Pai, mãe, cônjuge ou filho, né? Filho, esse tipo de perdão, não. Não? Um filho não pode dar o perdão pra mãe? É de ficar ilegal, não. Ah, tá. Só legal. O que o Cleito falou aqui, né, naquele dia foi o quê? Na época deles eram outros tempos. É verdade. Ele tinha vindo pelo México, já estava aqui um tempão e aplicava. Só que dos anos pra cá a lei mudou. Antigamente, o cara já estava 10 anos ilegal aqui, a empresa aplicava e pegava o documento. Só que hoje não, você tem que estar com status legais. Sim, por causa do 245i. Até 2001, essa lei teve vigor que falava, se você tem como se legalizar de alguma forma... e você não se qualifica, porque está aqui ilegal, trabalho sem permissão, o que for, é só pagar uma penalidade de $1.000, que tudo vai ser waived. Mas essa lei parou em 2001. Até quem chegou em 2001. Não quem chegou. A lei não existe mais isso desde 2001, não é isso? Só se você for grandfather. Igual essa cliente minha, eu peguei o caso dela, aí eu fui... Quando eu vejo uma pessoa que está aqui há muito tempo, eu tive com as anteninhas ligadas. Aí, às vezes, eu pego os arquivos do pai e da mãe. Que a mãe aplicou para ela 8 anos atrás. Então, consequentemente, a mãe pegou o green card antes disso. Então, a mãe já era cidadã quando aplicou para ela. Então, a mãe pegou o green card pelo menos 5 anos. Então, eu já tô pensando assim, Sim, você fazendo um cálculo. Aí, eu peguei o caso da mãe dela e do pai. Aí, eu percebi que quando o pai dela se legalizou, ela tinha menos de 21 anos.
Então, por causa disso, ela tem 245i também hoje. Sabe? Aí tem Olha como só. usar hoje, por causa daquela época. Entendi. Hoje tem várias pessoas que se legalizaram desse jeito, mas tem que ir a fundo procurar, sabe? E esse tipo de perdão que você falou é como aquele que você explicou do caso do Gil, Sim, que demora a mesma sim. coisa? Sim. Bom, mas existe uma possibilidade. quer dizer. Sim, claro. Eu falei que eu precisasse de pedir perdão, joelhado, de mãozinha dada, eu pedia, né? Bom, acho que a gente cobriu todo aí da lei. Jamile, qual o recado você tem pra dar pra... Então, Naquela câmera, se na verdade, lá. se você tem como se legalizar, não espera, pelo amor de Deus. Agora é a hora de se legalizar e cuidado com os picaretas. Então ficou a dica aí, pessoal. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, onde te encontra? Nós estamos em Coral Springs, ali na University com a Sample. E o nosso telefone é 954-667-3660. Perfeito. A gente vai deixar aqui também o 360 arroba. Immigration Law. 954? 667. Não, calma. Número em português, calma. 954-667-3660. 3660. 667-3660. Você não tá se enganando dando seu celular, não, né? 3 horas da manhã. Alô, Jamile, sou eu. Gente, agradecer a vocês que estão passeando com a gente aí. Vai sair alguns cortes aí, a gente não sabe. Vai ficar pelo Alexandre Muniz aí, nosso parceiro do Parceria Talks. Jamile, muito obrigado mais uma vez por atender esse chamado. Falei com a Jamile hoje de manhã. Falei, Jamile, isso tá pegando fogo. A galera quer saber. Desesperado, amigos, gente me ligando, gente ligando aqui pra seguradora. Informação, né? Pra seguradora, muitas dúvidas. Tem como, Jamile? A Jamile falou, vou cancelar o meu horário hoje de tarde só pra estar com você, Gil e Thiago. Saudações, pessoal, obrigado meus amores. mais uma vez. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.